antigamente, o que eu tinha uma noção que era muito difícil vir pra cá. Sim. É impossível vir pra cá. Eu acho que a internet Era encurtou muito isso. distante, né? Sim. A internet encurtou isso. Porque quando você via alguém e falava assim, cara, eu vou pra Disney. Não falava nem que era os Estados Unidos, era Disney. Sim. Eu não sabia nem onde era Orlando. Eu sabia que... Eu achava que Disney era um país. Um país, um mundo, sei lá o que era. E o Mickey era o prefeito, o presidente, não sei o que fosse. Boa, essa foi boa. Porque, assim... Porque é muito difícil. Primeiro, a passagem aérea era caríssima. Sim. Né? Falar de visto... Cara, visto... Muitas pessoas nem sabiam, né? O que é isso? Visto? Sim. Os Estados Unidos vai me querer? É isso Então, aí. assim, a questão dessa barreira é muito grande. Mas depois, o meu irmão foi um grande incentivador pra mim, pra eu começar a passear e conhecer. Porque no início eu falei assim, cara, não tem pra que eu ficar indo pra Disney. Aí depois que eu vim, cara... A mente expandiu, Cara, nunca mais voltou ao seu estado normal. Pô, não vai. Primeiro voo que você vê, tu fala assim, que lugar é esse? Aí tu pousa, tu fala, minha experiência. Tu pousa e fala assim, cara, tudo em inglês. Sim. O cara falando contigo... Aí tu vai andando, sai da área do aeroporto, tudo verdinho. Sim. Sem pichação. Pistas largas. Sem pichação, aqueles caminhões bonitos, carros diferentes, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E eu falei assim, me encantei. Não somente pelos parques, mas pelo conjunto. Todas as minhas férias. Eu falei assim, vou para outro lugar. Aí quando chegava no meio do descanso, pra onde eu vou esse ano? Orlando. Aí eu falei, não, ano que vem eu vou para outro lugar. Chegava no meio de novo. Pra onde? Orlando. Isso aqui vicia. Então, se prepara, que é demais. E hoje, pelo menos, quantas famílias tu já conseguiu tirar visto? Eu sei que deve ter um número assim absurdo. Isso aqui, galera, é só para comprovar a qualidade. Ai... Olha, eu sei que tu não tem, mas, cara... ia me fazer essa pergunta, eu tinha tirado um relatório. Mas na última vez que nós fizemos... que eu fiz até para a nossa campanha de marketing que está rodando na internet, nós passamos a barreira de 14 mil famílias aprovadas. Famílias? Famílias, Aí você coloca na média brasileira, né, de 3, 4 pessoas por família, aí você multiplica, vai dar aí um total de 40 mil pessoas, mais ou menos. Tá vendo? São 15 anos de trabalho. Nos últimos 10 anos, realmente, que as coisas explodiram e aconteceram através do canal Vivendo na América. Você falou uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção, que tudo tem o tempo certo. E não sei se você sabe, se a gente já teve a oportunidade, ou se você já assistiu algum vídeo eu falando, eu tive 3 vistos negados. Eu escutei já. E o tempo certo, nas mãos de Deus, ele é perfeito. Então, o que acontece? Para mim, os Estados Unidos não era distante. Eu tenho, porque eles são muito próximos a mim. Eu tenho 2 tios que sempre trabalharam muito, como toda a minha família, meus pais, mas eles tinham acesso, por conta de um outro familiar do meu tio, aos Estados Unidos. Então era muito comum pra gente, no final de ano, principalmente, normalmente era de finais de anos, a gente ficar esperando a tia, né, a tia Vera, mandar um beijo pra ela. Manda um beijão pra tia Vera. Minha inspiração, ela, o tio Jair. Era normal a gente ficar esperando eles voltarem da Disney, né, ou da Califórnia. No caso, eles não vinham muito pra cá, porque a minha prima estudava na Califórnia. Eles iam na Disneylândia, né, não no Disney World. E era muito normal pra gente ficar esperando pra ver as coisas, ver as fotos. E eu lembro que meu tio tinha uma câmera daquelas gigantes, sabe? Bem grandona. E era naquelas fitas cassete VHS, né? Aquelas grandonas. E eu assistia aquilo. E a cena daquilo pra mim era algo que mexia muito comigo. E com 13 para 14 anos, né? Eu recebi uma palavra de Deus que eu viveria nesse país. E que além de viver nesse país, eu iria... Da minha geração, todas as minhas gerações futuras seriam americanos. E aquilo sempre ficou no meu coração, né? Foi plantada. Como uma esperança. E eu tentei, essa minha tia, a mesma tia, junto com os meus pais, fizeram de tudo para mim, para conseguir vir para cá. Eu estava com os meus 17, 18 anos, eu iria fazer faculdade na Califórnia. E, por um propósito de Deus, não foi esse o caminho. Eu fui negado 2 vezes inicialmente, com visto de estudante. E aí, uma terceira vez, sozinho,
eu tentei o visto de turismo. E aquilo me entregou muito, porque eu fui negado as 3 vezes. E eu não consegui entender. O meu pai, uma pessoa relativamente muito bem sucedida, trabalhava numa boa empresa, nós tínhamos, imagina... Tinha base, né? Há mais de 20 anos atrás, meu pai tinha 2 carros. E além de ter 2 carros, ele só ele dirigia, ou seja, um carro ficava parado. Eram umas coisas meio assim estranhas para mim. E eu desisti naquele momento. E aí entra o que você falou, o tempo certo para todas as coisas. Se passaram algum tempo, eu desenvolvi uma ferramenta, eu sou analista de sistemas por formação, sou da área de tecnologia, sou DBA Oracle, trabalhei muitos anos na Oracle, sou programador, desenvolvedor, analista de sistemas, sou formado nessa área. E eu, por muito tempo, eu ia no período da manhã fazer coleta de informações na porta do consulado e de pessoas que tinham o visto aprovado. E eu comecei a cruzar esses dados, eu sou especialista em banco de dados. Caraca, tu foi fazer isso? E eu fiz um BI. Não existia nem a tal da inteligência artificial ainda, mas eu trabalhava com o BI gerenciando um perfil. Então eu via o seu estereótipo na porta do consulado, eu via que você tinha sido aprovado, porque dava para saber pelo papel. E eu chegava no Mário, eu falava: olá, Mário, tudo bem? Eu sou estudante acadêmico aqui, eu estou fazendo uma pesquisa para o meu trabalho. Eu posso te fazer algumas perguntas, nada muito invasivo, tal. Você estava felizão, tá feliz, acabou de ser aprovado, e eu fazia perguntas relativas à sua entrevista. E eu fui fazendo isso. Hoje, essa base de dados, nós temos mais de 100 mil registros. Que isso, cara. E o que aconteceu? Com esse cruzamento de dados, eu identifiquei 3 pontos que eram muito discrepantes do meu perfil. Que eu estava usando, eu já trabalhava na época, mas eu estava usando o meu pai ainda como sponsor. A grande maioria na faixa etária, eles já tinham se formado e já estavam trabalhando. Eu também estava, só que eu não colocava eu como meu responsável, sim meu pai. Colocar ele o meu pai seria o auge. Teve, acho que na primeira negativa ou na segunda, não me lembro, faz muitos anos, eu ainda coloquei a minha tia também. Então isso foram pontos e mais algumas coisas na época, e eu ajustei isso, e aí eu tive o meu visto aprovado. E aí eu descobri que existe uma lógica para isso. Não é que existe uma receita do bolo, não. Mas existe o quê? Um parâmetro para essas coisas. E o tempo certo de Deus veio na minha vida. E aí depois eu entendi todas as coisas. Eu conheci a minha esposa num voo, não vindo para os Estados Unidos, mas dentro de um avião. E nós nos casamos e Deus fez todas as coisas no tempo exato. E hoje nós estamos aqui. Então, o que eu quero dizer com essa história? Primeiro, se você já teve seu visto negado, não desista. Eu tive 3 e hoje eu sou, com todo respeito, proprietário de uma das maiores empresas de consultoria de visto no Brasil. Existe sim a possibilidade, existe como você ter o seu visto aprovado. Segundo, se você teve seu visto negado e você achou que é o seu fim, não é o teu fim. Pode ser que essa porta se fechou para que abra uma outra janela e para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida de uma outra forma. E terceiro, não desista. É possível fazer, Mário. É possível alcançar. Eu tenho uma história, se eu for contar todas as histórias aqui, a gente vai fazer um podcast aqui de 5 horas.